Bom galera, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a orientação a objetos. Quando a gente fala de programação em Python, a orientação a objetos é um dos temas que a galera foge um pouco, né? É aquele tema como se fosse a matemática da escola. As pessoas sabem que é importante, mas fogem por não ser algo tão simples. E quando a gente fala dos fundamentos do Python, né? Do Python, digamos que vanilla ali, sem ciência de dados, sem desenvolvimento web, sem nada, apenas o mais puro Python. A orientação a objetos é o tema mais importante, mas ainda assim o mais complexo, e muita gente foge dele. Então nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar um pouco com a orientação a objetos. Eu tenho um projeto aqui que é um projeto um pouco longo até, de quase 90 linhas, mas é um projeto de um sistema bancário todo construído com orientação a objetos, feito para a gente falar um pouco sobre os principais fundamentos desse tema que muita gente foge no Python. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, like no vídeo e a gente já vai começar. Quando a gente fala de orientação a objetos, nós falamos de classes, tá? E as classes são como se fossem grandes funções. Então, você vai ter diversas funções dentro de uma classe. Então, quando você for chamar uma classe, você já vai trazer diversas funções com ela. E quando a gente vai falar do início da orientação a objetos, logo depois das classes, a gente fala sobre os níveis de proteção, que é o que a gente tem aqui. Ou encapsulamento, tá? Você vai encontrar esses dois nomes. E os níveis de proteção são maneiras as quais você configura as suas variáveis para dar nível de prioridade e nível de importância para essas variáveis. Então, variáveis de baixa importância serão variáveis de um nível de segurança mais baixo, variáveis de alta importância mais altos e assim por diante. No caso do Python, a gente tem três níveis, o Public, o Protected e o Private. No caso do Public, seriam as variáveis convencionais. Então, quando você declara uma variável aqui, por exemplo, nome, isso aqui é uma variável Public, certo? Vou colocar aqui um 2, por exemplo. E aqui é uma variável Public. Quando eu coloco um underline, eu tenho uma variável Protected. Quando eu coloco dois underlines, eu tenho uma variável Private. Então, o Public é o sem segurança nenhuma, o Protected é com uma segurança baixa e o Private é com uma segurança alta. Como que você vai utilizar isso? Por exemplo, no seu sistema bancário, a gente tem uma classe chamada cliente. Então, dentro dessa classe cliente, eu vou guardar todas as informações em comum entre todos os clientes. Então, aqui é a classe de cadastro, é onde eu vou configurar input de nome, telefone, idade, documentação, tudo isso vai estar dentro da classe cliente, certo? Então aqui eu tenho três itens, nome, CPF e conta, tá? Coloquei só três itens para não ficar muita informação. O nome, ele pode ser algo público. Você pode saber quem é o dono da conta, você pode saber que essa conta aqui é do João, essa conta aqui é da Maria, você pode saber isso, não faz diferença. Mas existem coisas que estão um nível um pouco acima. Então o CPF é algo que tem que ser private. Ele é algo que tem que ter um nível de proteção muito alto. Não é para qualquer um saber o CPF de qualquer pessoa. Isso aqui é um cadastro do banco. O banco precisa saber o CPF da pessoa que está tendo uma conta ali, mas não é todo mundo que precisa saber. Então isso aqui tem que ser algo privado. O contas, por exemplo, é algo que tem que ser protegido. Porque aqui não é interessante que todo mundo saiba. Mas, por exemplo, se você for fazer uma transferência para mim ou for fazer uma transferência para você, eu preciso saber qual é a sua conta para eu poder fazer a transferência. Então, é algo que você, por exemplo, você não dá o número da sua conta para todo mundo, mas se você precisar fazer algum tipo de negociação ou transação, essa pessoa precisa saber. Então, é aquilo. Não é tão protegido assim, mas tem certo nível de proteção. O CPF você não vai sair passando para ninguém. Então esse tipo de você vai manter no private, tá? Aqui eu tô tirando todos para ir explicando melhor, tá? Então nesse caso você tem esses três níveis de proteção. O public, eu vou colocar aqui. O public, o private, certo? E o protected, certo? São esses três níveis de proteção. E quando a gente fala dos níveis de proteção, eles estão atrelados à classe que eles foram criadas. Então, esses aqui foram criados à classe cliente. Eu posso chamar o nome em qualquer lugar do código, dentro da classe, fora da classe, em qualquer lugar. O CPF,
eu não posso chamar em lugar nenhum, porque ele é privado. Eu posso chamar ele apenas dentro da classe cliente. Então, se eu quiser chamar ele dentro da classe cliente, eu posso, que é o caso aqui, ó, que eu estou chamando ele aqui embaixo. Mas quando eu vou para a classe conta, eu já não consigo mais chamar ele, então eu só consigo chamar ele aqui. E o contas, você pode chamar fora da classe cliente, mas não é recomendado. Então, como eu disse, ele tem um certo nível de proteção, ele está ali para dizer, ó, isso aqui é algo meio sigiloso, tá? Não passa para todo mundo. Então, você pode chamar fora da classe cliente, mas não é recomendado, tá? Aqui uma estrutura padrão para abrir conta, então isso aqui é uma função padrão, não vou entrar muito no mérito, vou focar mais na questão da orientação a objetos. E aqui eu acabei não falando, mas na orientação a objetos você tem o self, tá? Esse self, ele é um parâmetro, digamos que anônimo, tá? Então ele sempre vai estar numa função de orientação a objetos e você vai sempre colocar ele dessa maneira. Então você vai chamar nome CPF, self nome igual a nome, self CPF igual a CPF, self contas igual. Aqui ele está uma lista vazia porque quando a gente abrir a conta com essa função, ele vai fazer o append aqui em contas. Então toda vez que alguém abre a conta aqui, ele joga essa conta nova aqui dentro, tá? Então ela fica vazia porque ela vai sendo adicionada depois, certo? E feito isso, a gente já pode descer um pouco e falar da classe conta. Então, como na classe cliente eu vou ter todas as informações que são necessárias em todos os clientes, na classe conta eu vou ter todas as informações que são necessárias em todas as contas. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o número da conta, o saldo e as transações. Então, o número da conta é para identificar, o saldo seria o dinheiro que a pessoa tem ali e as transações foram as movimentações que ela fez, tá? O número da conta, você vai colocar aqui a biblioteca random, tá? Porque senão você vai ter que ficar fazendo uma por uma e aí isso aqui dá problema, tá? Os números das contas são geradas automaticamente porque aí o seu código ele vai gerar um número que não é igual a nenhuma outra conta. Então, se você tiver 1000 clientes, 2000 clientes, não tem problema, tá? O código ele vai gerar um número que ainda não existe, certo? E a gente vai utilizar o rand-int. Então, ele vai trazer um número aqui, um número inteiro entre 1000 e 9.999. Por quê? Aqui nesse caso eu quero que a minha conta tenha 4 dígitos. Então esse aqui são todos os números possíveis com 4 dígitos. Então se você quiser contas com mais dígitos, menos dígitos, aí você vai adaptar essa parte aqui, certo? Toda conta tem a função de depositar, de sacar, de registrar as transações e de gerar um extrato. Então todas elas vão estar aqui. Então, depositar, então eu tenho aqui o valor inicial e para eu depositar, o valor obrigatoriamente tem que ser maior do que zero, certo? Então, eu vou depositar um valor maior do que zero e aí ele vai pegar o saldo que eu já tenho. Então, eu tenho lá R$100 na conta, deposito mais 100, ele vai fazer essa soma e vai registrar essa transação com um depósito no valor de tanto, certo? Sacar é a mesma ideia, só que subtração, tá? No caso aqui do sacar é um pouco diferente aqui a primeira estrutura. Então, para você sacar, você tem que sacar um valor maior do que zero, você não consegue sacar zero, então você tem que sacar pelo menos R$1. E aqui ele vai ter que fazer uma verificação. Então, o valor que você tem que estar sacando, ele tem que ser menor do que o seu saldo. Então, você está vendo aqui, ó, o saldo tem que ser maior do que o valor, tá? E não é ou, é um e, tá? And, em tradução, seria e. Então, aqui ele tem que bater as duas condições. Se você colocar um or aqui, ele vai funcionar como ou. E aí, se você tentar sacar um valor maior do que o seu saldo, ele vai permitir. Então não pode acontecer isso. Então você vai colocar um AND aqui porque tem que bater as duas condições. Esse valor tem que ser maior do que zero e ele tem que ser menor do que o seu saldo total, certo? Vai fazer a subtração, vai registrar a transação, tá? O registro de transação, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente vai utilizar a função datetime, tá? Essas bibliotecas a gente importou aqui em cima, tá? Acabei não mostrando, mas a gente trouxe aqui a random e a datetime, certo? E aí aqui a datetime, ela vai trazer a hora que a gente está agora. Então, quando você registrar uma transação, ela vai ver lá no seu computador qual é o dia e a hora de hoje e vai lá registrar. Ó, essa transação foi feita, ó, no dia 10 às 3 horas da tarde, certo? Ele vai fazer esses registros para mostrar quando foi feito. Se você quiser fazer uma questão de quem foi feito, você pode, mas como seria você mexendo na sua própria conta, você imagina que já foi isso. E aí, se você vai verificar pela hora se foi você ou não que fez, certo? E o extrato, ele vai trazer todas as informações. Então,
essa questão de registro, ele vai trazer no extrato. Então, ele vai trazer aqui extrato da conta e vai passar o número da nossa conta para cada data e hora, a descrição e a transação. Então, ele vai trazer data e hora, descrição e o saldo atual, tá? Essa descrição seria o que a gente está colocando aqui em cima, tá? Depósito de tanto, saque de tanto. Isso são as descrições, tá? Feito isso, ele vai trazer aqui um saldo atual, então um saldo final. Vamos supor que você depositou e tirou dinheiro. No final você vai ter um resultado final. É o resultado que ele vai trazer aqui, tá? Feito isso, a gente já organizou o que vai ter em todas as contas. Agora a gente vai para os dois tipos de conta. Existe conta corrente e conta poupança. E ainda que a gente já criou uma classe conta aqui em cima, isso aqui são os gerais, que é depositar, sacar. Mas as contas corrente e poupança, elas têm diferenças entre si. Mas elas ainda assim são contas. Então o que a gente vai fazer? Tudo que é padrão em todas as contas que a gente colocou aqui em cima, a gente vai trazer como herança. Então, o que é a herança na orientação a objetos? Pensa assim, uma herança financeira. Você tem um pai e uma mãe ali que gerou um patrimônio e aí o filho vai herdar esse patrimônio. Ele não vai mais precisar trabalhar por esse patrimônio, ele vai trabalhar por mais. Mas esse ele já herdou. É a mesma ideia. Então, quando você faz a herança aqui, ele vai herdar tudo de padrão. Então a conta corrente, ela vai fazer uma herança de conta. Então ela vai trazer tudo. Ela vai trazer o init, ela vai trazer o depositar, sacar, registrar, extrato, ela vai trazer tudo. E aí a única coisa que você precisa configurar nela é a diferença. Então qual é a diferença de uma conta corrente para uma apenas conta? Você vai configurar isso. Então a gente trouxe aqui todas as informações, colocou um saldo inicial como 0, como a pessoa acabou de abrir a conta, então ela acabou de abrir, vai colocar um dinheiro, e aqui o def, o dunder string, tá? que é um método utilizado para fazer o print dentro da orientação a objetos. Você pode utilizar o print normal, mas o dunder string você vai utilizar nessas estruturas que é um print um pouco maior e mais complexo, tá? Não coloquei muita coisa aqui na conta corrente, porque a conta corrente ela é padrão. Ela é feita para isso, para depositar, sacar, ver o extrato, então ela é uma conta mais padrão. O que a gente fez algo um pouco mais complexo é a conta poupança, tá? A parte da herança você coloca aqui em cima e essa estrutura aqui, ó, do super, tá? Então ele fez a herança do init, tá? Ele fez a herança a partir daqui, certo? Aqui na conta poupança é a mesma ideia, você vai fazer a herança aqui da classe conta que a gente colocou ali em cima, só que aqui embaixo você vai colocar o que é exclusivo dela. Então, no caso da poupança é os juros, né? Ela fica gerando um pouco de juros. Então, a gente vai colocar aqui o tipo poupança, a taxa de juros é de 3% e aqui ele vai gerando. Então, aqui eu coloquei uma função que é uma calculadora de juros. Então, ela vai pegar o seu saldo, multiplicar pela taxa de juros e depois vai fazer uma adição. Então, vamos supor que você tem R$100. Um juros de 3%, ele vai gerar R$3. E aí no final você vai ter R$103. Então essa é a conta que ela vai fazer e ele vai registrar essa transação. Então esse registro de transação a gente herdou aqui de cima, certo? A configuração. Opa, acabei abrindo aqui a IA, tá? Então aqui você tem o registro de transação, ele está sendo herdado. Então esse registro ele foi configurado aqui em cima, ele foi herdado através da classe conta e ele foi colocado aqui através da herança, tá? E um dunder string para fazer um print um pouco mais complexo, tá certo? Então, aqui eu trouxe casos de uso, tá? Então, if name igual a main, a gente tem todas essas estruturas para testar esse código rodando. Então, eu trouxe aqui o primeiro cliente, que é o cliente 1, que é o João, aqui é o CPF dele, aqui ele vai abrir uma conta, ele vai abrir duas contas, uma conta corrente e uma conta poupança, ele vai colocar R$1.000 na corrente, 5.000 na poupança para ficar lá gerando juros, certo? Segundo cliente é a cliente Maria, ela tem um outro CPF aqui, e aqui a Maria ela vai abrir uma conta corrente e vai colocar R$2.000, certo? Aqui na hora de realizar operações, a gente vai fazer aqui um depósito, um saque e um cálculo de juros, no caso do João, e aqui a gente vai fazer vai pegar o extrato da conta corrente, da conta poupança e da conta corrente da Maria, tá? Esses dois aqui é do João, esse aqui é só o da Maria, certo? Então, quando a gente for rodar isso aqui, Python, POO.py, POO, que é o nome que eu coloquei na aula, tá? É Programação Orientada a Objetos, tá? Basicamente a abreviação. E aqui ele trouxe tudo pra gente, tá? Então, extrato da conta 3812, tá? Que é o número que ele gerou aqui. Então, aqui ele vai dar o dia, ele vai dar a hora. Então, aqui é dia
dia 10/7, tá? No caso aqui é invertido, então hoje é dia 10/7 de 2024. Ele vai trazer a hora, o depósito foi de 500, o saldo atual 1.500, o extrato da conta 1.536, tá? Aqui ele tem um saque de 1.000, o crédito de juros, o saldo atual, o extrato da conta e o saldo atual também da Maria, tá? O da Maria não mexeu em nada porque a gente só trouxe o extrato sem sacar e sem depositar nada, tá certo? Então, basicamente, gente, isso é um grande projeto de orientação a objetos que a gente trabalhou todos os principais fundamentos. Então, primeiro fundamento, criação de classes, classe cliente, classe conta. Segundo fundamento, criação de métodos, então método inicial. Aqui embaixo a gente tem o método string, tá? Esse método, eu falei dunder naquela hora, porque dunder é quando você coloca 2 underline seguidos, tá? Um underline é só underline, 2 é dunder, tá? Esse é o termo correto, certo? Então a gente trabalhou a criação de classes, criação de métodos, certo? A gente trabalhou as heranças, então a herança da classe conta na classe corrente e na classe poupança. E a gente trabalhou aqui também os níveis de proteção do encapsulamento, tá? Ainda existem algumas outras coisas, como decoradores, heranças múltiplas, que eu vou trazer em outros vídeos, mas esse aqui, se eu trouxesse, ficaria muito grande. Então, espero que tenha gostado. Se você quer se aprofundar no Python, se você quer ter acesso a projetos como esse, confere o link na descrição para o Python Pro, tá? Lá é o meu treinamento completo de Python, onde isso aqui é só o começo, tá certo? Então, fico por aqui e até o próximo vídeo.